Nossa segunda aula do módulo Governo do MDB, 2 anos de Ordem e Progresso, inicia agora. Recuperação das empresas estatais, modernização trabalhista, reaquecimento da economia e alguns dos grandes projetos de infraestrutura desenvolvidos são os assuntos que iremos abordar. Bem-vindo à aula Retomada do Crescimento. Hoje, possuímos 150 estatais federais. Já se perguntou como elas surgiram e se pagam? Bom, 41 dessas empresas foram criadas pelos governos Lula e Dilma e deixaram um prejuízo de 8 bilhões de reais na nossa conta. Só em gastos de salário foram mais de 5 bilhões. A Petrobras, que era sinônimo de orgulho do povo brasileiro, sofreu um período de gestão marcada pela incompetência. Resultado, quase foi à falência. Em 2016, o prejuízo líquido foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais, sem falar no valor de mercado que desabou para 149 bilhões. O governo do MDB, adotando uma gestão profissionalizada, transparente e de ótima reputação nos mercados nacional e internacional, fez com que a Petrobras retornasse a um lucro líquido de 266 milhões e ao valor de mercado de 280 bilhões. Temer recuperou a autonomia da Petrobras para as melhores oportunidades de investir na exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas, com a Lei nº 13.365 de 2016, acelerando seu processo de recuperação financeira. A lista de prejuízos dos governos Lula e Dilma é muito maior. Tem muito mais. Como a Petroquímica Suape, a Petrobras Biocombustíveis, a Angola, a Tanzânia e a Ceitec, de semicondutores. Convidamos o professor Dr. Paulo Kramer para detalhar os demais benefícios obtidos com a Lei nº 13.365 de 2016. Essa lei, ela permite que as estatais possam se blindar de ingerências político-partidárias indevidas, não é? Quer dizer, se orientando pelos critérios técnicos e para o cumprimento dos seus objetivos socioeconômicos. Então, ela é muito importante porque ela coíbe os abusos, né, de excesso de politização e desvirtuamento da função das empresas estatais com objetivos político-partidários que levaram, né, que contribuíram para levar ao caos financeiro, fiscal, social e econômico produzido pelos governos Lula e Dilma. A Lei 13.365 de 2016, ela modifica uma legislação anterior, sancionada no governo Lula, que obrigava a Petrobras a participar com pelo menos 30% em todos os projetos de exploração e desenvolvimento, comercialização do pré-sal, da camada de pré-sal. Ora, isso contribuiu para levar a Petrobras ao caos financeiro que a empresa acabou enfrentando e que acabou sendo revelado também pelas investigações da Lava Jato e outras, né? A Petrobras, o corpo técnico da Petrobras, simplesmente não poderia escolher aqueles projetos mais promissores, que dariam mais retorno para a empresa, porque a lei obrigava que ela participasse de todos, indiscriminadamente, né? Agora sim, ela pode escolher, não é? E também isso faz com que a confiança, não é, de que a empresa agora está em boas mãos, está sendo bem gerenciada, não é? Aumente, como eu disse, a confiança dos parceiros, sobretudo estrangeiros, na exploração, não apenas do pré-sal, como também do pós-sal. Isso atrai novos investimentos, torna os leilões, né, os chamados leilões, né, do pós-sal e do pré-sal, mais atraentes, né? E, afinal de contas, não só no petróleo e no gás, mas em outras áreas, né, é de investimento que o Brasil precisa para criar empregos e retomar o seu crescimento e o seu desenvolvimento. É importante distinguir crescimento econômico de desenvolvimento econômico. Enquanto o primeiro se refere ao PIB, o desenvolvimento econômico é um conceito que envolve outros aspectos relacionados com o bem-estar de uma nação, como os níveis de educação, saúde, entre outros indicadores de bem-estar.
A forma tradicional de se medir o crescimento econômico de um país é medir o crescimento de seu Produto Interno Bruto, PIB. O crescimento econômico se refere ao aumento da capacidade produtiva da economia, ou seja, da produção de bens e serviços de determinado país ou área econômica. Agora o assunto é outro importante avanço para o crescimento econômico do país, a modernização trabalhista. O governo federal lançou uma ambiciosa agenda de reformas estruturais para dar fim aos medíocres índices de crescimento das últimas 4 décadas. Uma delas, a legislação trabalhista de 75 anos atrás, quando o Brasil era ainda um país predominantemente rural e marcado por excessos de paternalismo e burocracia, que em vez de proteger, passou a desproteger o trabalhador. Permanece, né? O que essa reforma trabalhista faz, né, é desburocratizar as relações entre patrões e empregados, criar regras novas para novos segmentos do mercado de trabalho, como a terceirização, como o trabalho temporário, para criar mais empregos. Porque, vejam só, o excesso de proteção, quer dizer, muitas vezes o legislador bem intencionado fala assim, vou proteger o trabalhador, né? Mas o excesso de proteção, se aumenta demais os custos para a contratação da mão de obra, leva o empregador, sobretudo aquele segmento dos empregadores que é majoritário na economia brasileira, que são as micro e pequenas empresas, o empregador fica com medo de empregar, né? E se a legislação torna mais difícil desempregar, se torna mais difícil demitir, ela também torna mais difícil reempregar, né? Então, essa reforma trabalhista, ela vem em boa hora, quer dizer, estava, na minha opinião, pelo menos estava mais que na hora dela vir, para justamente criar mais oportunidades de emprego, desburocratizando a relação, como eu falei, entre patrões e empregados. Tem outro aspecto importante, é que ela torna optativa a cobrança do imposto sindical, né? O imposto sindical que até a reforma trabalhista, ele era obrigatório, ele corresponde a 1 dia de trabalho de cada empregado por ano, né? Recolhido no mês de março, né? E transformava a grande maioria dos sindicatos, essa que é a verdade, em cartórios. Entendeu? Quer dizer, se aquele dinheiro, né, da contribuição sindical, daquele bolo de dinheiro arrecadado na contribuição sindical, vinha normalmente para o sindicato, mesmo que ele não movesse uma palha para defender os interesses do trabalhador, né, isso estimulava o sindicato a não fazer nada, né? Quer dizer, ele se tornava pouco representativo, como é um problema para muitos, infelizmente, um problema para muitos sindicatos no Brasil hoje, né? Com a mudança para um imposto sindical optativo, os sindicatos, para receber a autorização do trabalhador, pode me cobrar um imposto sindical, ele vai precisar mostrar serviço, ele vai precisar mostrar que ele é representativo e que ele conduz uma luta séria, responsável, pelos direitos e por melhores condições de vida e de trabalho para os seus representados, né? Então, isso também é muito importante. A reforma trabalhista, ela a médio prazo, ela vai criar milhões de empregos, calcula-se que em 3 anos mais de 2,5 milhões de empregos serão criados e a longo prazo mais ainda, né? E isso ajuda a resolver um problema fundamental, né, da economia e da sociedade brasileira hoje, que é justamente a falta de empregos. Não são apenas previsões, é realidade. Depois do fechamento de 1,5 milhão de postos de trabalho em 2015 e de 1,3 milhão em 2016, o emprego voltou a dar sinais de vida em 2017. Foram mais de 20 mil novas vagas. Em fevereiro já eram mais de 60 mil. O reaquecimento da economia também foi resultado do trabalho do governo Temer. A inflação, ou seja, o custo de vida, despencou.
foi de 10,67% em 2005 para 6,29% em 2016 e para 2,95% no ano passado, muito abaixo da meta inflacionária do Banco Central. E o PIB, que falamos anteriormente? Este já cresceu 2,8% no último ano. Várias ações contribuíram para a reativação econômica. A liberação dos saques das contas inativas do FGTS e do PIS/PASEP, financiamentos para micro e pequenas empresas através de Caixa e BNDES, a liberação de recursos ao Plano Safra, além do programa Agora é Avançar e Avançar Parcerias. A lista de ações conjuntas destes programas compreende rodovias, portos, aeroportos, saneamento, transporte público, educação, saúde, habitação, energia. Foram 2 anos de governo com a recuperação de estatais, modernização trabalhista, reaquecimento da economia, conclusão de obras abandonadas e grandes projetos de infraestrutura. Consulte todas essas ações na sua apostila e na Central do Aluno. Até a próxima aula!